Faz o urro. Faz o urro. Lembra desse meme de Shrek? Na verdade, meme de Shrek é uma coisa que não falta. Tem o Lord Farquaad falando do sacrifício que ele tá disposto a fazer. Alguns de vocês podem morrer, mas é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. Tem aquele do eu acho que não funciona com burros. Talvez não funcione com burros. A franquia Shrek é tão icônica que é uma fonte inesgotável de memes. Muito bem, não se movam. Tem um dragão aqui e não tenho medo de usá-lo. E eu fico parando pra pensar, por que Shrek se tornou esse ícone de memes na internet? E por que existem tantos memes do primeiro, do segundo, do quarto filme, mas memes do terceiro filme a gente quase não tem? Acho que vale a gente relembrar a franquia como um todo pra gente entender esse fenômeno. Sim, eu inventei uma desculpa pra falar de toda a franquia do Shrek, vocês me pegaram. Agora terão que assistir o vídeo todo, ó. O primeiro filme do Shrek estreou em 2001. Tem gente que tá assistindo esse vídeo que em 2001 nem existia, nem era nascido. A Júlia que tá gravando aqui atrás. Você nasceu em que ano? 2007. Quem nasceu em 2007 tem 13 anos. 18, olha só. Como o tempo passa rápido. No primeiro filme, temos a história do ogro rabugento chamado Shrek, que entra numa missão ao lado de um burro falante chamado Burro, pra resgatar uma princesa que tem um segredo absurdo. E tudo isso pra salvar o seu querido pântano, que foi infestado por criaturas mágicas, pelas ordens do egocêntrico Lord Farquaad. Eu acho que a resposta do porquê Shrek ficou tão icônico até os dias de hoje não é difícil de responder. Simplesmente porque Shrek já fazia o que muitos filmes estão começando a fazer hoje: zoar com coisas icônicas. Na real, Shrek é uma grande zoeira com os contos de fadas. E principalmente zoando as coisas da Disney. Se você olhar bem, tudo que acontece nos filmes do Shrek é uma maneira de subverter os clichês de filmes de princesas da Disney. A princesa do filme, que é a Fiona, na verdade é uma ogra. Não só de aparência, mas de comportamento também. O que seria um príncipe encantado também é o ogro, né? No caso do Shrek. Mas um ogro que, assim como as cebolas, tem camadas. O personagem que é da realeza, que é o Lord Farquaad, ele é uma pessoa desprezível. Dizem por aí Que ele dá golpe baixo. Se você parar pra ver, todos os personagens que são de conto de fadas têm algum ponto exagerado que se torna uma piada muito inteligente. Por exemplo, naquela cena que as criaturas mágicas invadem o pântano do Shrek, aí do nada os 7 anões colocam um caixão de cristal da Branca de Neve na mesa dele. E o Shrek não quer aquilo, porque parece uma mulher morta. E realmente, se você parar pra pensar, é muito bizarro os 7 anões andarem com um caixão de uma mulher morta por aí. Ou na cena que a gente vê o Gepeto vendendo o Pinóquio. E o cavaleiro que compra o Pinóquio chama ele de boneco amaldiçoado. Só que se você parar pra pensar, ele é um boneco de madeira que fala. Isso parece um filme de terror. Mas quando você é uma criança assistindo, passa meio que batido, né? Você só dá risada. Sendo adulto e pensando em um boneco de madeira falante, é meio aterrorizante, né? Ai, sou jovem demais pra ter cupim. Gente, e tudo isso é o legal de Shrek, que torna esse filme inesquecível. E esse equilíbrio perfeito que eles trazem, né? De ser uma animação infantil, só que ao mesmo tempo se conectar muito com adultos também. É cheio de camadas de diversão, igual a cebola. E em Shrek 2 vemos que eles dobram a aposta no humor ácido. Vemos o Shrek e a Fiona, que acabaram de voltar da lua de mel, onde simplesmente a Fiona ataca a Ariel, a princesa, pros tubarões comerem. Ok, talvez não seja ela, mas é como se fosse. Cara, esse filme já começa com uma pedrada, né? E aqui, esse filme flerta mais uma vez com os filmes da Disney. Praticamente tudo que tem alguma semelhança com Disney é muito mais zoado. A fada madrinha é uma mulher que lucra com o final feliz dos outros. E que quer tudo no padrão que ela imagina que tem que ser um final feliz. Manipulando tudo e todos pra ser a queridona. Só que por dentro, ela é uma pessoa narcisista que só se preocupa com seus objetivos, ela não tá nem aí pra ninguém. O príncipe encantado, dessa vez, ele é um mimadinho da mamãe. E o Pinóquio tá de tanguinha, que olhando por fora fica uma coisa mega estranha. Mas, na verdade, era só uma piada com o Tom Cruise. Porque nessa cena da tanguinha, eles fazem uma piada com os filmes de Missão Impossível. E o grande astro de Missão Impossível, que é o Tom Cruise, ele é conhecido por fazer as suas próprias cenas de ação nos seus filmes sem dublê, usando tanguinha. Se o Tom Cruise disse, né? Então tá falado. Enfim,
Enfim, e aqui vale outro aspecto que melhora o humor em relação ao primeiro filme. São essas piadinhas super específicas. Tipo, quantas pessoas sabem dessa informação do Tom Cruise? Mas todo mundo sabe que um boneco de madeira mentindo que tá usando tanguinha é super engraçado. E por isso, tá no filme. E outro detalhe muito bom em Shrek 2 são os personagens coadjuvantes. O burro, junto com o gato de botas, trouxe uma dinâmica totalmente nova pro Shrek, que deixou tudo muito mais divertido. O gato surge como um poderoso oponente do Shrek, só que o Shrek vence ele bem fácil. Praticamente porque ele é um gatinho fofo de botas contra um ogro gigantesco. Não tem muito que ele possa fazer mesmo, né? Aí, ele se une com o Shrek, só que daí o burro fica com ciúmes. E a troca de diálogos entre o burro e o gato de botas é muito engraçado. O que a gente faz com ele? A gente devia pegar essa espada e acabar com ele aqui mesmo. Eles parecem duas crianças tentando provar o seu valor pro Shrek, enquanto o Shrek tá tentando resolver o problema do casamento dele. Tá os dois lá, trocando farpas. E isso, pra mim, mostra muito como que a gente usa um alívio cômico em um filme que já é de comédia. Porque o Shrek, ele é engraçado? Mas ele também carrega o drama do filme. Então, daí que surge o burro e o gato, pra fazer as piadinhas que o Shrek não vai poder fazer o filme inteiro. É quase como um reforço pra comédia. Já que o personagem principal não pode ser o mais engraçado, ele vai andar com os personagens mais engraçados. E é assim que se usa personagens coadjuvantes, para elevar o personagem principal e para fazer funções que o personagem principal não vai fazer o tempo inteiro durante a história. Por isso, pra mim, Shrek 2 é perfeito. Ó, Shrek 1, Shrek 2, dois filmes maravilhosos, pede um terceiro filme maravilhoso, porque toda franquia de sucesso tem que ter uma trilogia. Mas tudo que eu queria era voltar no tempo e falar pra DreamWorks, cara, para no 2, não precisa fazer o 3 não. Como ninguém fez isso, e em 2007 saiu Shrek 3. Shrek terceiro acompanha a vida de casado do Shrek, que tem que assumir o posto do rei provisoriamente. Enquanto o rei tá muito doente, o rei sapo, ele tenta fazer o papel da realeza. Só que isso não dá nada certo. O rei acaba morrendo de fato, mas antes de morrer, ele fala que existe um outro herdeiro que se chama Arthur. Então o Shrek vai atrás desse tal de Arthur. E o rei sapo podia ter morrido, né? Sem falar quem era esse moleque irritante, eu odeio ele. Cara, nada em relação a esse garoto presta. Primeiro que ele obriga o Shrek a ter que ir pra escola. Tô com dor de barriga e minhas mãos estão suando. Deve ser um colégio. Colégio? E não tem nada interessante nisso, porque eles não zoam nenhum clichê de filmes de escola ou cenas de escola. O Arthur, ele é um perdedor e ele sofre bullying porque ele é um perdedor. E tem as patricinhas, tem os valentões e tudo é muito clichê, que não parece o Shrek que zoa o clichê. Nada nesse filme parece tão criativo como os dois filmes anteriores. Tá, talvez a coisa mais criativa foi fazer do Encantado, que era o vilão do filme anterior, ser o vilão que vai conectar todos os vilões. Mas eu acho que nem isso foi legal o suficiente. Ok, tem lá as princesas que eram pra ser princesas e elas são super duronas e guerreiras e tudo mais, mas isso a gente já tinha visto um pouquinho lá na Fiona do primeiro filme. E lembra do que eu falei dos personagens coadjuvantes? Esquece tudo pra esse filme. Nem o burro e nem o gato salvam esse filme. E ainda entra esse chechelento do Arthur que, pra ficar um pouquinho interessante, ia precisar de um caminhão carregado de carisma. Ele fica naquele dilema de eu não quero ser rei não, eu não tô pronto não. E fica se portando como um garoto mimado e chato o tempo inteiro. Tudo que você quer é que o Shrek chute o traseiro desse moleque pra longe. Cara, você não quer ser rei de um reino? Então volta pra escola que você sofria bullying. Muito melhor, né? Ó, legal. Cara, esse filme tem tudo que uma continuação não pode ter. Parece que é uma coisa muito mal feita dos filmes anteriores. Cara, pra mim, esse filme pode ser completamente ignorado e não vai fazer a menor diferença. Tanto pode ser ignorado que ele realmente é ignorado. Porque quando chegamos no quarto filme, o Shrek pra Sempre, nada que teve no terceiro filme importa pro quarto. Só a questão que o Shrek teve filhos. E quer saber? Nem precisava do terceiro filme pra isso. Se o quarto filme já começasse com o Shrek e a Fiona tendo os filhos, mostrando
mudando um pouquinho e tal, ok, todo mundo já ia aceitar isso. E falando de Shrek pra sempre, o quarto filme, ele traz coisas interessantes. Primeiro que ele traz um conceito que hoje é muito mais conhecida, né, que são as linhas do tempo diferentes. No caso, o multiverso. Nesse filme, o Shrek, ele tá cansado da vida familiar, que ninguém mais respeita ele como um ogro de verdade. Então ele vai lá e assina um contrato com o vilão do filme, o Rumpelstiltskin, que dá ele um dia de ogro feliz, sem compromisso com ninguém, em troca de um dia da vida dele. Aí o Shrek pensou, um dia? Ah, não vai fazer diferença, né? Vou assinar. Só que o malandro do Rumpelstiltskin pegou exatamente o dia que o Shrek nasceu. Ou seja, se ele não desfazer esse negócio, ele para de existir. Então ele criou uma linha do tempo que o Shrek nunca existiu. E assim a Fiona nunca foi resgatada no castelo. O burro nunca encontrou o Shrek, então ele acabou sendo capturado pelos guardas do Lord Farquaad. E o gato de botas acabou ficando gordo e preguiçoso. Isso é meio mal explicado, mas beleza, é engraçado. E esse drama do Shrek de saber o valor da coisa que ele tem só depois que ele perde é muito realista. Talvez muitos pais tenham se identificado com isso. Só que não dá pra dizer a mesma coisa das crianças. Eu acho que diferente do primeiro e do segundo filme, Shrek pra sempre não conseguiu equilibrar tão bem as mensagens adultas e ser uma animação infantil. E aí a gente soma com um vilão que não é tão carismático assim, os personagens coadjuvantes que ficaram um pouquinho de escanteio, e talvez por isso esse filme é muito mal lembrado pelos fãs. Cara, eu particularmente, eu gosto muito desse filme. Com certeza ele é muito mais divertido que o terceiro filme. Não dá pra ser pior, né? Não é melhor que o primeiro e o segundo filme, mas ele ainda é um filme legal. Tem a cena lá do Shrek cantando pro burro, ou a clássica cena do faz o urro. E agora, revisando a franquia como um todo, eu acho que conseguimos entender o porquê Shrek é tão lembrado. Além de ser uma animação que não subestima ninguém, tanto adultos como crianças assistem e se divertem. E tem aquele fator de você querer assistir o mesmo filme do Shrek várias vezes. E toda vez que você assiste, você capta uma coisa diferente. Até o terceiro filme tem um pouquinho disso. É, nem que seja pra você ver mais um defeito desse filme. Também tem o fator surpresa de sempre zoar os clichês de filmes de conto de fadas, fazendo um conteúdo único, mesmo que seja um clichê. E eu acho que se Shrek 5 tiver tudo isso, independente da história, vai ser um bom filme. E se consertarem a animação, porque na do trailer tava meio esquisita, né? E trouxer uma boa história com esse tom, né, que todo mundo conhece da franquia Shrek, cara, tem tudo pra ser perfeito. E o que você acha disso tudo? Qual é o seu filme de Shrek favorito? Comenta aqui que eu quero ler o seu comentário, hein? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e tchau!